O Instituto hoje é uma das referências em termos de pesquisa da longevidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, e até no país. A gente sempre diz assim que Veranópolis ensinou muito já para o mundo inteiro. Todos sempre me disseram, quer viver, nunca ficar parado. Se tu não é capaz de perdoar sozinha, vai falar com o padre, que ele te ensina como que tu tem que fazer. Mi nombre es José Ramiro, yo tengo 101 años. Kyahatko desu. Yaku. Atilio Stocchino, nato il 25/12/1922. I am 98 and 8 months. Tengo 103 años. Digo, tengo como si, me siento como si tuviera 15. Eu gostaria muito de poder conversar com os idosos das exclusões. Isso acho que vai me enriquecer muito em compreender melhor o que não somente no Brasil, mas no mundo inteiro é importante para envelhecer bem e principalmente ser feliz no envelhecimento. Costa Rica, Dora A, take 1. Loma Linda, Itaria, Okinawa, Sardenha. Que lindo, que encanto, são essas palavras que me vêm depois de assistir esse parte do documentário, ou chamando o documentário, e nós estamos aqui vendo esse vídeo, vocês já sabem que nós estamos com uma sumidade, muito prazer, Dr. Moriguchi, Emílio Moriguchi, é um prazer, é um orgulho maravilhoso ter o senhor aqui, ou ter você aqui com a gente, trazendo esse material maravilhoso e poder contar um pouco mais para todos nós de como é viver mais tempo e não por quantidade, mas pela qualidade de vida que se tem. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer. É uma honra estar aqui. Realmente, assim, eu tenho vivido, vamos dizer assim, últimos 40 anos de médico, né? Sempre buscando, vamos dizer assim, os segredos que as pessoas têm que viver para envelhecer bem e principalmente ser feliz no envelhecimento. É um legado do meu pai, né, que faleceu no ano passado. Hoje ele faria 100 anos. Né? Hoje é o dia que a gente está gravando. Gravando. Isso. Parabéns. Hoje de manhã, eu sempre rezo de manhã, né? A gente rezou. Hoje o meu pai estaria fazendo 100 anos e coincidência nessa conversa falando sobre envelhecimento, ele que trouxe para o Brasil a questão da geriatria preventiva, ou seja, como que a gente deve fazer para envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida e principalmente ser feliz, né, até o final. Então essa é a ideia que eu tenho há mais de 40 anos e esse projeto Veranópolis, que realmente é um orgulho nacional, porque é divulgado para o mundo inteiro, e reconhecido como o trabalho, né, sobre estudo de longevidade no Brasil, e a gente participou disso desde o começo, aliás, fomos nós que começamos, né? Então, eu quero realmente, assim, que as pessoas que estão conosco aqui possamos, assim, conversar um pouco sobre o que seria importante para cada um de nós, para cada um dos ouvintes e para nós mesmos, né? O que é importante para a gente envelhecer bem e sentir-se feliz, né, com o tempo passando, porque é uma das coisas mais tristes que eu tenho como na vida de médico, como geriatra, né? Quando o paciente chega e diz para mim assim, doutor, me faz alguma coisa porque envelhecer está sendo um castigo. E isso me dói na alma, né? Porque quando chega esse ponto que o paciente chega, né, e me procura como médico geriatra, dizendo que o envelhecimento está sendo castigo, é muito triste, né? É claro que a gente trabalha isso para que a gente possa reverter o que pode ser revertido, mas o importante seria se ninguém chegasse assim, né, no ponto de envelhecer e sentir que o negócio não está indo legal e que está ruim, né? Então é isso, sobre isso que eu gostaria de conversar hoje.
Muito maravilhoso mesmo, e assim, e até o senhor falando isso, né, dos pacientes chegando e falando isso, é exatamente o contraponto do que me chamou a atenção das pessoas que foram entrevistadas ali, com 103 anos, 100 anos, 90 anos. O que eu vi na expressão delas e percebi é o orgulho que elas têm de chegar nessa idade, né? Então, é justamente o contrário do que muitas pessoas têm isso, e muitos pacientes, né, revelam isso, e o orgulho e a felicidade de saber que elas estão em movimento e têm vida pela frente, né? Isso seria o ideal para todos, né? Mas assim, eu sempre digo, né? A gente não pode enfeitar as coisas, a gente tem que ser realista, e como médico tem que ser realista, objetivo e assertivo, no sentido de acertar as coisas na direção correta das pessoas, para que cada um precisa, né? Então, assim, a ideia que todo mundo tem, que chama de melhor idade, eu acho esse termo muito, muito horrível, tá? Porque certamente Concordo, gênero e número. para muitas pessoas não é melhor idade, né? Envelhecimento é ficar velho, ficar idoso, não é nem o termo feio, né? Eu já tenho 68, eu sou idoso há algum tempo, né? Não somente aqui do Brasil, mas do exterior também. E eu acho que é importante, né, a gente realmente saber preparar o envelhecimento, né? E tem uma fase na vida que nós, assim, o baby boomers, né, eu sou da década de 50, né, e nós criamos que é uma fase da vida na qual a gente deve preparar melhor o envelhecimento, chama-se gerontolescência, é um termo relativamente novo, mas já é usado na ciência, porque nós, baby boomers, criamos a adolescência na década de 60, né, os hippies, Beatles e tal, né. Sou da mesma geração. Então, nós criamos a adolescência, porque antes de nós não tinha adolescência, né? Antes da Segunda Guerra, o pessoal, né, se educava ou treinava para alguma profissão, ser alguma coisa, e depois saia para trabalhar, né? E isso era a vida. Agora, nós que nascemos depois da guerra, na década de 50 e 60, nós criamos a adolescência, né? Que é essa fase que ainda o pessoal vive muito hoje, que é exatamente preparação para uma vida, mas assim, de adulto, vamos dizer assim, né? Agora, a gerontolescência é uma fase da vida na qual nos preparamos da vida adulta para a velhice, porque a gente, se comparar, né, na década que eu nasci na década de 50, a experiência de vida do Brasil não passava de 50, né? Hoje é 77, ou seja, hoje vivemos 25 anos a mais do que aquela época. Isso é uma conquista muito grande. É uma adolescência isso, né? Se for pensar em termos de idade. E a gente tem que aproveitar um tempo da vida da gente para a gente preparar, porque eu tenho esperança de viver mais uns 30 anos, tá? O meu pai faleceu com 99 e bem lúcido. Ele faleceu, graças a Deus, dormindo, tá? Então ele não sofreu nada. E até a última refeição que a gente tomou junto, que foi o almoço, a gente conversando, lúcido, né? E então eu espero poder trabalhar os próximos 30 anos, certo? Mas tem que ser bem planejado, porque o tempo passa muito rápido depois de certa idade, né? Eu sinto como, assim, com o tempo passado muito rápido ultimamente, assim, depois que passei dos 60, por aí, e antes não sentia tanto isso. Então eu tenho que aproveitar bem esse tempo. E para a gente poder aproveitar bem esse tempo, tem toda a carga de aprendizado que a gente tem ao longo da vida, né? E a gente chama adolescência 10 a 20, né? E gerontolescência 60, 70, exatamente, eu estou vivendo essa fase, né, no qual nos preparamos com a sabedoria que a gente acumula ao longo do tempo, o que é melhor para mim e para o mundo, né, que eu viva, né? Então, assim, já tem esse projeto todo de Veranópolis, que a gente já está nesse projeto há mais de 30 anos, né, e nós vamos continuar isso, mas nós queremos ir além disso, né? Nós queremos atingir, então, assim, as pessoas que ainda chegam no ambulatório. Eu trabalho no hospital público, né, aqui em Porto Alegre. Então, que realmente, assim, quem chega, infelizmente, no hospital público pelo SUS, né, encaminhado, tem pacientes que demoram quase 2 anos para chegar no nosso ambulatório de geriatria, e aí chega mal já, né, chega ruim. E isso é porque não teve um conhecimento de cuidados, ou da própria sociedade, né, ajudar envelhecimento mais saudável. Então, eu queria, e eu planejo, já temos coisas concretas planejadas, né? Principalmente prevenção à demência, prevenção à diminuição da capacidade funcional, para que a gente possa deixar alguma coisa boa no mundo, para que depois que a gente passar, o mundo esteja um pouco melhor do que quando a gente nasceu, né? Então, assim, é uma fase da vida, né, essa de 60, 70, chama de gerontolescência, que como na adolescência prepara a juventude para a vida adulta, nós queremos preparar as pessoas a viver melhor
né, a velhice. E quando é que a gente tem que começar a preparar? Porque se a gente for preparar, né, o envelhecimento quando a gente já está nos 60, já está chegando no envelhecimento, Sim. tu já não prepara, já está acontecendo. Quando é que a gente tem que começar a preparar para chegar no envelhecimento e como se pode fazer isso? Olha, se a gente falar de uma forma estrita, vamos dizer assim, a gente tem que começar desde a mãe. A mãe tem que gestar a criança saudável, porque nós sabemos que a criança que é bem gestada, que nasce bem, com o seu peso ideal, quem não nasce obesa, que nasce mãe saudável, tem um prognóstico de vida melhor, isso todo mundo sabe já, né, através de vários estudos, nosso colega César Vitor, lá de Pelotas, né, que as crianças que nascem mais saudáveis, vivem mais saudável a vida adulta, né? Então, assim, eu diria assim, a nossa velhice começa não somente pelo lado genético, mas assim, principalmente pelo estilo de vida da mãe que vai nos gestar, né, para que as mães se cuidem, para a gestão de criança saudável, a gente nascer saudavelmente, e desde criança adquirir hábitos saudáveis de vida, né. O Japão, por exemplo, né, no pós-guerra, era um dos países que tinha uma taxa de mortalidade muito maior, né, muito grande, espécie de média de vida um dos mais baixos do mundo, porque é arrasado pela guerra, tá, um país pobre, né, mas o Japão investiu na educação e na saúde, né. Então eu me lembro bem, porque eu fiz o primário, seria fundamental, né, no Japão, e a gente tinha desde o primeiro ano, eu diria até desde jardim da infância, porque fiz jardim da infância no Japão, nós éramos, assim, educados a ter hábitos saudáveis de vida, da atividade física, uma rotina, os hábitos de vida, rotina, disciplina, a tipo de alimentação. Isso é uma coisa que se educa desde criança, né? E as mães também em casa, né? Os pais, o ambiente familiar também ajuda. E isso vai ao longo da vida. Então, não digo que tem a idade, porque pensa, aos 40 anos começa, aos 50 anos começa. É quando Não, nasce. eu acho que se a gente quiser realmente que o mundo inteiro seja saudável, a gente tem que começar a educar as mães para serem saudáveis, gestar bem as crianças. E ao longo da vida, né? E é claro que tem essas regrinhas, não. O pessoal diz, aos 40 anos tem que começar a ir para o geriatra para fazer prevenção. Olha, eu diria assim, se puder, né, isso é uma coisa que depende da cultura de cada país. No Japão começa realmente aos 40 anos, por acaso, né? No Japão começa a ser obrigatório aos 40 anos, por exemplo, fazer todos os anos esse check-up completo de saúde, incluindo endoscopia, porque no Japão tem muito câncer gástrico, né? Então, assim, cada país deve ter o seu perfil, né? Também tem o seu sistema público que tem os seus gastos, né? Mas, assim, certamente, né, se a gente conseguir pegar as coisas quanto mais precoce, melhor, né? Eu diria assim, no caso dos homens, né, eu diria que assim, se pudesse começar entre 30 e 40, melhor, porque dificilmente acontece coisa grave antes de 30 e 40 anos. E no caso das mulheres, né, antes da menopausa, entre 40 e 50 anos, sim, seria bom começar, né, a realizar, se possível, né, avaliações periódicas de saúde para fazer uma prevenção assim, mais direcionada ao envelhecimento saudável. O senhor nasceu no Japão, Eu nasci em Tóquio. nasceu em Tóquio, veio para cá com que idade? Com 9 para 10 anos. Eu saí do Japão com 9, cheguei com 10, porque naquela época eu vim de navio, né? Era 40 dias. de viagem. Nossa! É, E veio porque o seu pai... o meu pai já estava com plano um plano de vir para cá. Por que o Brasil? O Brasil, porque é uma coisa que é uma coincidência daquelas coisas do mundo, né? Meu avô, por parte da mãe, é interessante, ele foi o primeiro médico que o governo japonês mandou para o Brasil para cuidar da saúde dos imigrantes japoneses. Veja só, né? E naquela época o Japão não era rico, mas assim, já estava preocupado com a saúde dos japoneses que tinham ido para o exterior. Então, em 1930, né, o Japão mandou o primeiro médico para atender os imigrantes japoneses, que foi meu avô. E ele veio com um jipe, chegou no Porto de Santos, e ele viajava o Brasil inteiro, até Amazonas, Acre, depois descia até Rio Grande do Sul. De jipe. E demorava um ano para fazer essa volta toda, porque passavam em todas as colônias japonesas atendendo. Ele fez isso a vida inteira dele. E até hoje, aqui no Rio Grande do Sul, tem imigrantes com seus 90, 80, 90 anos que foram atendidos pelo avô. Que lindo, que legal. E o pai veio para continuar o trabalho dele na década de 60, porque o avô é de 1900 e naquela época, 60 anos já era velho. Sim. Né? E ele tinha, nessas viagens pela Amazônia, tinha pego malária, febre amarela, ele estava bem fraquinho. E chamou o pai para continuar o trabalho dele. E nós chegamos aqui.
E por que Rio Grande do Sul, né? É que a única universidade que naquela época revalidava o diploma de médico do Japão era o URGS, era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por isso que a gente caiu em Porto Alegre, né? E por sorte, naquela época, a PUC ia começar a faculdade de medicina. E o pai era conselheiro médico e médico do Papa Paulo VI naquela época, e tinha muito contato com o Vaticano, e lá no Vaticano ele falava com o superior dos maristas, tal, e ele ficou sabendo que onde ele estava aqui, que era Porto Alegre, a PUC de Porto Alegre ia começar a primeira faculdade de medicina das escolas maristas aqui do Brasil. E conversando, e ele já fazia geriatria, já era professor de geriatria no Japão, combinaram lá que eu iria participar da fundação da criação da primeira faculdade de medicina da PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e que começaria com a primeira disciplina de geriatria dos países latino-americanos naquela época. Né? Olha, quebrando paradigmas desde lá, então, né? Que legal. Criou o Instituto de Geriatria naquela época, foi o primeiro instituto desse tipo na América Latina, e ele passou a vida inteira, eu também fui aluno dele, educando com curso de especialização em geriatria, não somente médicos brasileiros, da América Latina e países africanos de fala portuguesa, porque o governo japonês foi financiando vários cursos de geriatria, né, e eles pagavam tudo, passagem, estadia, tudo, e o pessoal vinha de vários estados, primeiro do Brasil, depois vários países da América Latina, e depois tinha Moçambique, Angola, países africanos de fala portuguesa, que vinham fazer o seu treinamento aqui, e aí a geriatria se espalhou pelo Brasil, né, e assim começou. E eu, desde berço, literalmente assim, eu fui aprendendo, né, todos os dias, e depois que virei médico, fui fazer a primeira formação com ele, depois voltei para o Japão, porque naquela época eu queria voltar para o Japão. Fez a formação com o pai. Com o pai. Mas eu me formei na URGS aqui em 82, já faz 44 anos agora. Né? E depois fui para a PUC fazer especialização, e depois voltei para o Japão fazer doutorado, depois fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado, e foi quando, em 94, terminei pós-doutorado, e meu mentor dos Estados Unidos disse: Emílio, tu vai voltar para o Brasil e tu vai descobrir o local mais longevo do Brasil e vai tentar desvendar quais são, né, as características, estilo de vida necessárias para no Brasil viver mais e melhor. Porque não adianta ficar importando dados dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. São as características. Foi aí que nós começamos o projeto Veranópolis em 94. Então, por isso que... 94 que começou, tu vê, né? E agora que as pessoas estão começando a absorver mais, né? Sabe que eu assisti aquele documentário que assisti já acho que umas 2 ou 3 vezes, o Blue Zone, né? Blue Zone Netflix, sim. E é muito interessante, isso seria fundamental que todas as pessoas assistissem para poder entender e também para poder ter essa questão de ver que a vida é muito mais só do que passar a vida, né? Inclusive nós, a motivação de fazer esse longa-metragem, documentário, foi assim, provocado quando nós tínhamos 30 anos, que foi 2 anos atrás, de pesquisa em Veranópolis, e nós nos demos conta, né, que nosso projeto, nosso estudo começou antes de Blue Zones, nosso estudo mais antigo, Blue Zones. E tudo que eles falam, nós já tínhamos publicado antes, só que assim, como, né, tudo no mundo, o que a gente produz aqui não é tão divulgado. Exatamente, a valorização é diferente. E aí, quando nós vimos que a série, um documentário que é bonito, Netflix, é muito mais direcionado assim para uma coisa mais bela, né? Criar um romantismo, a gente viu, também assistimos e não é tão assim, né? Vamos desmistificar as coisas. E aí, como nós tínhamos dados mais antigos e também bem consolidados em relação a outros assuntos que foram tratados, nós resolvemos, né? Então, vamos fazer uma contrapartida com Veranópolis como referência e ir para os mesmos lugares que o pessoal do Netflix foi, né? Do Blue Zones, e entrevistar, se possível, as mesmas pessoas e fazer as mesmas perguntas e confrontar com o que nós temos aqui, mas a realidade, não é só as coisas bonitas. Exatamente. Então a gente no vídeo mostra pessoas que têm dor, isso, né? Isso a gente pode manejar dor todos os dias de manhã quando acorda, né? Pessoas que têm deficiência na parte física, né? Pessoas que estão sozinhas, sentem triste, e tudo isso a gente mostra, mostrando que não é só o lado bonito, mas o importante é que a gente, dentro das limitações, dentro dos problemas que a gente saiba contornar isso e fazer com que isso possa ser uma coisa que possa ser bem vivida. Sabe que você estava falando, né, da melhor idade, a minha mãe estava falando, né, a família da minha mãe, a parte materna,
viveu, minha avó faleceu com 96 anos, no hospital, ela ia em coma, saía de coma do quarto mesmo, porque o médico disse, não adianta nem deixar na CTI, viu como a família era toda muito unida, vamos deixar ela aqui, porque sabia que, né, a qualquer momento ia. E quando ela voltava, um pouquinho daquele efeito, né, não é nem coma, mas saía, ia e voltava, não sei nem, né, falando médica, em termos de medicina, como que se Sim. chama isso, ela voltava com a essência dela, que era cuidar das pessoas, cuidar da gente, né? Então vinha aquele carinho dela, né, como um todo, assim. Então acho que isso também é muito importante e a minha mãe sempre dizia isso, "Por que melhor idade? Quando falam que a gente tá na melhor idade, como na melhor idade? Olha o jeito que eu tô me levantando, olha o jeito que eu tô caminhando", né? Quando ela chegou já aos seus 91 anos. Sim. Então, melhor idade é a idade que a gente tá no momento, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, né? Não esconder que a gente tem, que está envelhecendo, que tem as dores, tem né, Mas que as tudo pode ser complicações. manejado, né, de uma forma Pode ser. adequada. Hoje em dia, a ciência médica progrediu muito e nós podemos, assim, ajudar a conviver da melhor forma. A gente precisa conviver porque tem que continuar vivendo, né? Com vários sintomas, várias limitações. Né? Como a medicina progrediu, né? 50 anos atrás a gente nem pensava em prótese de quadril, né? O prótese de joelho. Hoje em dia isso é coisa mais comum que se faz. Né? Então, assim, trocar uma válvula do coração, hoje em dia faz com catéter, né? E as pessoas que não conseguiam nem caminhar ou tinham desmaios porque tinha problema de válvula do coração, com um procedimento que faz no outro dia vai para casa, volta a ter qualidade de vida, volta a fazer as coisas. Então, tudo isso nos ajuda, né, a fazer com que nós possamos ter mais qualidade de vida e também sermos mais felizes servindo os outros, né, porque o que nos faz felizes é fazer outros felizes, né. Então, isso é uma coisa que hoje em dia, né, a gente trabalhando bem, é bem possível. E a alimentação também, né? É muito importante nisso, A né? gente come todos os dias, né, então a gente tem que saber comer bem, né. Mas isso também é um consulto coletivo, porque pessoas muitas vezes, assim, focam na pessoa só, né. Uhum. Mas tanto a longevidade como felicidade é um construto coletivo, então não é individual. Ninguém fica feliz sozinho, ninguém envelhece bem sozinho, né? A gente fica feliz e envelhece bem em comunidade, tá? Ou na família, no núcleo familiar, ou de amigos, ou da comunidade onde vive, né? Porque, por exemplo, assim, no vídeo aparece bem, nos Estados Unidos as pessoas são muito isoladas porque as famílias começam a se esfacelar já quando as crianças são jovens e vão para college, e vai para a universidade, sai tudo fora de casa e isso fica os pais e vai ficando isolado. Então, nos Estados Unidos é muito comum e no nosso documentário também aparece a realidade disso, né? Então, pegamos nos Estados Unidos uma instituição de longa permanência, onde os idosos ficam sozinhos, né? Mas mesmo dentro disso, a gente pode criar ambiente para que possa conviver com essa solidão, vamos dizer assim, né? Que é um grande problema. Então, cada um tem os seus problemas, né? Dentro dessa vida, mas assim, o importante é a gente poder ajudar essas pessoas dentro do seu ambiente, dentro das possibilidades que eles têm. Uma coisa que eu vejo, assim, até trago sempre exemplos da própria família, porque é onde eu vivencio mais, né, a questão de gerações, assim. Mas essa questão toda de poder ter e lidar com a transgeracionalidade, né, isso é muito importante, eu acho, tu ter um jovem, pô, tu vê o olhar, né, e o brilho de um avô, uma avó, ou mesmo às vezes não tem nem relação, né, de familiar, mas pega uma criança no colo, ou pega uma criança uma criança conversando com uma pessoa mais velha, isso é transformador também, né, me parece. Isso é muito importante. Inclusive, no documentário falamos, nós participamos, alguns anos atrás, de um projeto chamado, é um consórcio mundial, tá? A gente fala do Four Generation Study, estudo de 4 gerações. Porque um pesquisador da Sardenha, da Itália, descobriu que as famílias que moravam 4 gerações mais juntas, né, eram mais longevas, né? E aí ele foi caracterizando e ele descobriu algumas características interessantes que ele queria validar no mundo. E como nós tínhamos publicação na área, eles nos convidaram e nós participamos juntos. E para surpresa de muitos de nós, porque a gente achava que era mais coisa ambiental, então assim, questão de pressão e tal, né, de questão de estresse,
Não, na verdade a questão é biológica. As pessoas que vivem mais que 4 gerações juntas, comparado com pessoas da mesma família que foram para a cidade grande que estão morando só o família nuclear de uma geração só, elas têm absolutamente telômeros. Telômeros são parte do núcleo do cromossomo das células, que vai encurtando cada vez que as células se multiplicam. E nós sabemos que quanto mais longos telômeros as pessoas têm ao longo da vida, né, as pessoas vivem mais, né? E as pessoas que vivem 4 gerações mais juntas têm telômeros mais longos do que as pessoas da mesma família que foram morar sozinhas. Então, é uma coisa biológica, essa questão de relacionamento intergeracional, que, por sua vez, porque no mesmo estudo foram feitos assim, questionários de estresse, de perdão, de rancor e tal, porque isso foi vários aspectos de relacionamento, se viu que realmente, quando a pessoa mora 4 gerações mais juntas, tem que ter mais resiliência, né? Tem que ter mais capacidade de perdoar e menos rancor, porque você não consegue viver com Não isso. consegue, E as pessoas que vivem sozinhas, muitas vezes, não têm essa resiliência, não têm essa paciência, não têm capacidade de perdoar. E isso que faz a diferença. E isso se traduz nas nossas células, né, através do menor encurtamento de telômeros, dando, então, assim, biologicamente, uma longevidade. E também com as características de conviver, aceitar as pessoas, perdoar, né, e não ter rancor, e ser mais resiliente, faz as pessoas serem mais felizes também. E o senhor estava falando, né, eu fui desenhando na minha cabeça, né, até o próprio desenho de como é essas pontinhas, que é quase que uma unificação, né, entre as gerações e entre as pessoas, é uma extensão disso. Eu costumo falar, às vezes, que eu digo, bah, que medo que eu tenho dessas gerações, quando todas as nossas gerações morrerem, né, como é que fica essa agora que está chegando, né, começa a dar um pouquinho esse desespero do prolongamento das gerações, né? É por isso que a gente tem que dar exemplo, tem que deixar mensagem, tem que conversar, né? É importante a gente, porque nossa geração é muito privilegiada, né? A gente viveu todas as revoluções que a gente pode imaginar na vida moderna, né? Nós começamos com o nosso caderno, escrevendo a lápis, né? E eu me lembro quando chegamos no Brasil, a gente também não tinha muitas condições, tinha papel branco e papel pardo, que era tipo papel jornal. Uhum. E eu me lembro que no grupo escolar, quando entrei, eu usava papel pardo escrevendo a lápis, até ficar desse tamanho. E sem linhas, né? Sem linha, escrevendo, né? E hoje o pessoal nem escreve, né? Dita no celular, no computador, e já sai tudo escrito, e não precisa nem buscar nos livros, porque a inteligência artificial responde. Então, assim, dentro desse contexto, né, a gente tem que aprender também como transmitir a nossa sabedoria, o que nós aprendemos até hoje, porque a longevidade não se compra no celular, não se compra no computador, não se compra na mídia, né? Isso é uma coisa interior, como eu falei, as gerações juntas é uma coisa que não se compra, né? E como eu falo para os meus pacientes, a saúde e a felicidade a gente não compra nas prateleiras de uma farmácia de suplementos, né? Isso a gente conquista com outras pessoas juntas. E isso é muito importante, assim, né, para a coisa da educação, né, principalmente a questão do exemplo, das referências, né? Então, se a gente não tem isso ou não transmite isso, também quebra um pouco, né, essa questão da construção e da sabedoria, inclusive, né? A sabedoria de quem está transmitindo e a sabedoria de quem está recebendo, porque são trocas, né? Nós temos que saber transmitir e os jovens têm que saber ouvir também, né? Isso é uma coisa importante, porque hoje em dia parece que é tudo muito volátil, assim, parece que aquela informação que está aqui hoje não é mais verdadeira amanhã, né? Não é tão assim, né? Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com essa geração nova e poder transmitir o que a gente vem aprendendo ao longo de décadas, né? Para os jovens, para que os jovens também possam continuar sendo idosos felizes. A questão, eu estava ouvindo numa entrevista sua, não me lembro aonde foi, e também eu comentei, né, antes que eu morei, quer dizer, morou na minha casa por uns 7 meses, mais ou menos uma menina japonesa, né? E aí ela falava comigo sempre, e me chamava a atenção a forma como ela me olhava sempre, né? E ela tinha uma relação comigo, assim, foi bastante intensa, né? Foi muito, muito legal. E eu vi numa entrevista sua que o senhor falou que o japonês tem muito a coisa do olhar, ele se comunica muito através do olhar. Tanto que
né, com a questão de máscara, para vocês é uma coisa que sempre é muito mais natural do que para nós, né? Que a gente tem que fazer uma série de adaptações e que medo, como é que as pessoas vão saber o que eu tô Sim. falando, né? Como é isso e de que forma é? Eu acho que a questão vamos dizer assim, eu não sei se a palavra correta é isso, mas a pureza de sentimento. Eu sou muitas vezes criticado, não somente pela minha família, mas até por colegas de trabalho, porque eu não escondo meus sentimentos. Quando estou bravo, a pessoa sabe que eu estou bravo. Quando eu fico frustrado, eles sabem que eu estou frustrado. E eles dizem assim, professor, Não esconde o jogo. quer dizer, não, professor, você tem que, não pode mostrar que não está contente, porque a pessoa vê na sua cara que você não está contente. E aí, né? Mas assim, eu acho que isso é importante, a gente poder expressar o que a gente é, né? E o outro lado aceitar, ou não aceitar e dizer assim, olha, não gosto do teu jeito que tá falando assim, fala diferente, né? E a gente poder conviver com isso. Então, eu acho que a questão dos japoneses ser mais longevos também tem isso, tá? Não é só alimentação saudável, todo mundo sabe que a alimentação japonesa é super saudável e se atribuiu por décadas a longevidade japonesa para a alimentação japonesa, que tem a sua parte, mas não é só isso, né? Mesmo indo para outros países, os japoneses continuam sendo longevos. É exatamente essa cultura, né? O japonês sempre foi criado em ilhas, né? Comunidades, e tinha que se ajudar porque tinha terremoto, tinha tufão, né? Então a gente sempre tinha que se ajudar. Então esse tipo de coletividade, a gente estar junto, fazer as coisas junto, ajudar quando o outro precisa. E para isso a gente tem que, para conviver, tem que saber o que o outro está sentindo, né? E o japonês foi sendo educado assim, e a gente sabe que isso é fundamental hoje, talvez muito além da alimentação, ou muito mais do que a alimentação saudável da dieta japonesa, o que a gente tem dentro do coração e que tenta viver com os outros. Até silenciei um pouquinho aqui, né? Porque é a questão de viver dentro do coração, nessa poder traduzir aquilo que tá, por isso que fala com o olhar, eu acho, né? Porque é uma coisa muito natural. A minha avó, e eu falo sempre dela, porque ela realmente foi uma referência e segue sendo, né? Uma referência para mim. Mas uma vez que ela estava no médico, enfim, e a enfermeira perguntou para ela, mas Dona Amélia, que era o nome da minha avó, né? Da onde tanta felicidade que a senhora tem, essa coisa toda de viver bem e por tanto tempo, da onde isso? E ela era russa, né? Veio da Rússia com 5 anos, e puxava o R, e aí ela dizia assim, querida, é o amor. É o amor, é o amor, é o amor. Só falava isso, né? Então, mas é isso, é da sensibilidade, da vontade, do prazer de viver, né? E de poder transmitir esse legado, de poder deixar um legado. Né? E querer ajudar os outros. Né? Querer ajudar os outros. Quem precisa. E quando eu estava, né? Eu tenho gêmeas, e quando tive parto prematuro, nasceram de 6 meses e meio, pequenininhas, assim, tudo certo, graças a Deus. E começou a ter dilatação e contração de 5 em 5, assim, do nada, de repente, eu estava no hospital. E aí eu me lembro da minha avó sentadinha, assim, com uma revista e tal, daí eu olhei para ela assim, vó, e agora? E agora? Tipo, me deu um medo, não era hora. Claro que eu queria que minhas filhas nascessem, mas não naquele momento, né? Faltava quase 3 meses, né, pro prazo. E aí ela disse, agora é o amor e cuidar. Pronto, os filhos, e aí é aquela expressão, né, que os filhos são do mundo, né, mas então é amar e cuidar, e eu, nasceram naquele dia, com muito amor, com muito cuidado, graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bom, e muito legal, doutor Emílio, ou Moriguchi, né, coisa boa, e os segredos mais, assim, de ter feito... ter vivenciado com essas pessoas aqui em Veranópolis, é tão pertinho da gente não conhece, né? Eu falo a gente porque eu acredito que muita gente aqui não conheça Veranópolis, eu mesmo não conheço e vou ir antes de envelhecer. Vai lá que tem o nosso instituto lá. Pois é, tem um instituto lá, né? E como é feito esse trabalho lá? Enfim, conta um pouquinho para nós. Em 94, tentando entender o que no Brasil, em Veranópolis, era importante para envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida e ser feliz. E desde então não paramos mais. Não teve ainda continua em todos os meses, né? E não teve um mês que tivesse parado. A gente sempre fez o trabalho contínuo. Então, assim, é claro que o estilo de vida saudável que todo mundo preconiza, alimentação saudável, atividade física, repouso adequado, né? Tudo isso continua sendo importante, tá? Mas o que mais se destaca hoje, no mundo globalizado que a gente chama, né?
não é só as coisas básicas que eu falei, mas principalmente o relacionamento entre as pessoas, ter boas companhias, a família, né, bons amigos. Isso que realmente impacta mais hoje na questão de envelhecimento. Então, assim, nas horas difíceis, ter alguém né, que possa nos ouvir, possa conversar. Assim, tem uma pesquisa da Harvard, que tem mais tempo que a gente, 75 anos de segmento, que eles também pesquisaram isso, tudo que a gente está pesquisando, porque esses estudos são comparativos, né? E depois de 75 anos, eles chegaram à conclusão que o fator mais importante da longevidade realmente eram boas companhias, né? E tem várias perguntas, tem centenas de perguntas, né? Mas tem uma pergunta que é fundamental, que diferencia entre as pessoas que vão viver bastante e as pessoas que vão viver menos. Uma pergunta que foi feita aos 50 anos dos participantes do estudo, né? Você tem com quem contar se estiver numa situação muito ruim, estiver sozinho e tiver que, assim, contar com alguém. Você tem alguém com quem pode contar, né, e ficar bem. E as pessoas que responderam que sim, que geralmente era família ou amigos, foram as pessoas que hoje estão com 90, 100 anos. E as pessoas disseram não aos 50 anos, isso foram as pessoas que foram morrendo. Ou seja, é claro que isso tem que ter um tempo, né? E também em Veranópolis isso é verdade, né? Então, assim, as boas companhias, né, que Deus nos dá, e a gente escolhe também, né? A gente tem que ser ativo nisso, né? Não é uma coisa passiva, né? É realmente o que determina hoje, né? É por isso que esse estudo que nós fizemos, né, e que se comparou com o mundo inteiro, e o resultado final é exatamente isso, como é que a gente vive, com quem que a gente vive, e qual é a espiritualidade, né? A gente não falando de religiosidade, mas a espiritualidade que a gente vive para poder chegar à idade bem avançada e ser feliz, principalmente. Dor todo mundo vai ter, né? Vamos para a realidade, né? Não dá para negar. Mas, assim, a gente pode ser feliz com dor? Pode. Inclusive, tem uma escala de dor que é bem interessante, né? Que é o mesmo tipo de dor para aquelas pessoas que têm boas companhias, né? É pontuado mais baixo pela pessoa, porque quem sente é a pessoa, né? E tem formas objetivamente de dor, né? Agora, que pessoas que estão sozinhas, estão infelizes com a vida, essa dor é mais intensa. Ou seja, o sofrimento maior. Então, realmente, eu estar com boas, né, pessoas juntos comigo, que me ajudam, é fundamental para que eu possa ver mais e melhor. É a proteção, né? Talvez muito bom. Doutor Moriguchi, maravilhoso. Eu sei que o senhor tem que ir, porque tem consulta, né? A vida segue, né? Eu poderia ficar aqui poetizando, né, com o senhor por muito tempo, mas se puder olhar para aquela câmerazinha ali, onde estão nos assistindo, e falar e dar uma mensagem, talvez até o seu Ikigai. Olha que... É propósito de vida. Pessoal, para a gente poder viver bastante bem, né? Acho que o mais importante é a gente dar graças a Deus que a gente está vivo, né? Agradecer. A gratidão é um sentimento muito importante, né? E uma coisa que atrapalha a gente é raiva, rancor. Isso a gente está provado que atrapalha. Então, se tiver com raiva, eu vou tentar perdoar, vamos dizer assim. Por isso que no nosso documentário aparece uma senhora, várias cenas, na verdade, falando que a gente ter um coração, né, amoroso, com capacidade de perdoar as pessoas é muito importante. Ter boas pessoas para estar junto, né? Isso pode ser na família, ou até numa instituição de longa permanência, ter um asilo, por exemplo, mas ter pessoas boas com quem possa conversar e conviver. E com isso a gente, claro que, né, alimentação, atividade física, tudo isso é importante, mas talvez muito mais do que isso, né, a gente não se sentir sozinho, a gente ter boas pessoas com quem conversar, com quem trocar ideias, né, ou pedir ajuda, e a gente poder também contribuir para que outras pessoas possam ser felizes. Isso é fundamental para a gente envelhecer bem, com saúde e qualidade de vida, né? E eu desejo para todos que possam envelhecer bem e serem principalmente felizes no envelhecimento. Maravilhoso, muito obrigada, doutor Emílio Moriguchi, de poder, né, ter esse seu tempo, que eu sei que é tão precioso aqui com a gente, e poder passar essas mensagens maravilhosas dentro da realidade, né? Isso é a coisa mais importante que tem também, não é negar uma coisa, mas é poder superar, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. E assim encerramos, então, o nosso Totalks com muita vida, muita felicidade, muito amor, muito cuidado para todo mundo dentro daquilo que a gente sabe que é a realidade. Eu acho que o importante é a gente buscar transformações e cuidados e deixar um belo legado para todos, tá bom? Até o próximo Totalks. Que maravilhoso!